Vamos lá, continuando. Vamos lá, continuando. Ó. Crê tu que Deus é um só? Fazes bem, verso 19. Até os demônios creem e estremecem. Eu já tinha lido isso aqui antes. E aí? Crês tu que Deus é um só? Na tua Bíblia pode falar assim, ó. Tu, pois, crê que há um só Deus, fazes bem, mas até os demônios creem e estremecem. Vamos lá, continuando. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Ou seja, que a fé sem as obras nada aproveita? E aí, você sabia disso? E quem criou as boas obras? Deus. Sim ou não? Efésios capítulo 2, verso 10. Dá para vocês ver como é que a banda toca? Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quem fez as boas obras? O nosso Eterno, para nós andarmos nela. Vamos lá, continuando, para a glória de Deus. Ó. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Creu em Deus, confiava em Deus, a fé dele em Deus. Quando Deus pediu o que ele fez? Com as suas boas obras ia oferecer Isaque para o Eterno. Sim ou não? Para quê? Para demonstrar verdadeiramente, provar a fé dele, a crença dele. Vamos lá, para a glória de Deus. Ó. Veja como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Que obra que a fé se consumou? Cristo pregado no madeiro por mim e por você. Cristo feito no maldito, no madeiro por mim e por você. Vamos ler de novo, que é para guardar mesmo na mente, vamos? Aqui, ó. Veja como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou no madeiro. Vamos lá? E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. E onde está isso aqui, Degrotão Pritão? Como é que a palavra de Deus ela linka uma coisa com a outra? Gálatas capítulo 3, versos 6 ao 7. E é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, e pela fé, após nós aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, nós já somos filhos de Abraão, nosso pai Abraão, e nós já somos judeus. Se você não sabia disso, fique sabendo agora, para a glória de Deus, que após você aceitar a Cristo como seu Salvador, você já é filho do nosso pai Abraão, e já é judeu, e já é da família de Deus. Já é judeu, já é da família de Deus. E aí? Prova para mim aí, Degrotão Pritão, na Bíblia, claro, Efésios, capítulo 2, verso 17. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estaveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, por ele quem? Por Cristo. Assim, pois, já não sois estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Na tua Bíblia pode falar, assim já não sois estrangeiros e peregrinos. Aí bota tudo no pacote, só que vai dar no mesmo. Você sabia disso? Que após você aceitar Cristo como seu Salvador, você já é filho do nosso pai Abraão, e você já é judeu espiritual, e você também já é filho do nosso Pai celestial,
e já selou, botou o elo, tudo junto assim, para a honra e glória de Deus, que você já não é mais estrangeiro nem forasteiros, e sim concidadãos dos santos, e sois da família de Deus? Pega a fita. Não tem desculpa para você não guardar o Santo Sábado do Senhor, porque 9 já guarda. Se eu não, então se foi só para os judeus lá no deserto, né, que o sábado de Deus ele é eterno, e aqui foi estabelecido no princípio da criação, então você pode guardar, porque você já é filho do nosso pai Abraão também. Pegou a fita? Para a glória de Deus? Vamos lá. Continuando. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Por isso que nós falamos, olha, nós da seita do sétimo dia, nós nunca queremos ser melhor do que ninguém, mais sábio do que ninguém. Nós sempre pedimos o que o nosso grandioso Arcanjo Miguel falou quando ele estava aqui habitando o corpo de carne. João, capítulo 5, verso 39. Examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. De mim quem? Dele mesmo. Você sabia disso? Que as obras e a lei têm que andar juntinho. As obras, a lei, a fé, a graça têm que andar juntinho. Nem um é mais, nem um é menos. Porque Cristo é tudo em todas as coisas. Repito, você sabia que Cristo é tudo em todas as coisas? Olha bem dentro dos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Pegou a fita, para a glória de Deus? Vamos lá, continuando. Pegou. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todas as coisas. De quê? Que coopera para o quê? Para o bem. Sim ou não? Vamos lá, para a glória de Deus. Vamos aqui, continuando. Eu vou ler de novo, que é para, olha só, verso 24. Ó. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Raabe creu nos espias. Raabe teve fé de que ele voltaria. E pela fé, o que ela fez? A boa obra de ajudá-los a se retirar de Jericó, ajudá-los a chegar no arraial onde estavam nossos pais lá no passado. Dá para vocês verem o tamanho do problema, como é que a banda toca. Vamos lá, continuando, para a glória de Deus aqui, ó. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago, capítulo 2, verso 26. Vou ler de novo. Sabe por que quando o tema é assim, às vezes pode ficar chato para você, só que eu tenho uma grande missão diante do Eterno. Eu tenho uma grande missão diante do Eterno. Pregar o evangelho eterno, reto e direto, sem arrudeio. E é para inculcar mesmo na cabeça, sabe por quê? Porque todos aqueles que amam a Deus verdadeiramente, ouve, porque o que a palavra do nosso Pai fala? João, capítulo 10, verso 16 e verso 27. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu vou cumprir o que está escrito. Comparecer no tribunal de Cristo, todos nós. E aí? Todos nós. Vamos ler de novo? Vamos? Tiago, capítulo 2, verso 26. Você sabia disso? Que não basta só ter fé, não basta só crer em Deus, mas tem que ter as boas obras. Nunca foi e nunca será para te salvar, mas para manter a tua salvação.
Vamos lá, o que diz aqui, ó? Tiago, capítulo 2, verso 26, ó. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem as obras é mortas. É morta. Pegou? Como é que a banda toca? Nosso irmão Paulo fala, Romanos capítulo 7, verso 22. Porque no tocante o homem é interior, tenho eu prazer na lei de Deus. Que lei é essa? A lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Vamos lá, para a glória de Deus? Continuando. Aqui, ó. Eu vou deixar isso bem aqui, que é para nós ler por último aqui, ó. Não tem nada, não. Não tem nada, não. Aqui nós vamos ver outra passagem aqui. Porque que os filhos de Satanás por aí afora, né, que fala que o arcanjo Miguel não tem autoridade para repreender o mal. Por isso diz, né, em Judas, verso 9, o Senhor te repreenda. Aí nós vamos ver aqui mais uma vez porque que o próprio eu sou, o próprio arcanjo Miguel, quando estava habitando aqui um corpo de carne, não repreendeu Lúcifer mais uma vez. Vamos ver o que ele disse para Lúcifer? Aproveitando aqui essa passagem, vamos. Porque basta você crer, nananina. Quem é o maior crente? Quem é? A porcaria, o pai do pecado, o pai da perdição. Satanás e seus anjos, eles são os maiores crentes. Por quê? Que nós não temos que ser apenas crente, nós temos que ser o quê? Convertidos e ter boas obras. O que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou para o nosso irmão Pedro? Sim ou não? Lucas capítulo 22, verso 31 a 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ué, não repreendeu o diabão lá? E o nosso irmão Pedro não estava ainda o quê? Convertido. E vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala aqui para nós, né? Que os filhos de Satanás fazem de tudo mesmo para jogar a palavra de Deus por terra. Vamos lá, ó. Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11 aqui, ó. A tentação de Jesus, ó. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo Satanás. Sim ou não? Para ser tentado pelo Satanás. Vamos lá. Pelo diabo, pelo pai do pecado. Vamos lá, ó. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, o diabo, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha só. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está Piro Agnaldo? Ué, por que que no momento que ele já apareceu ali para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ali, por que que o Senhor não falou assim, ó, eu te repreendo, Satanás, hã? Por quê? Qual é a desculpa aí, filhos de Satanás? Diz para mim aí, falsos pastores e falsos profetas, que eu chamo vocês filhos de Satanás, suas porcaria. Hã? Me diz aqui. Por quê? Ele veio tentar aqui quem? O próprio eu sou. Por que que o próprio eu sou aqui, já que vocês falam pelos argumentos de vocês, né? Miguel não tem autoridade para repreender o mal, por isso diz que o Senhor te repreenda. Se fosse Jesus, diria, eu te repreendo. Ué, e o mauzão aqui que bateu de cara com o Eterno aqui? Hã? Por que que o Eterno não falou para ele, eu te repreendo, Satanás? Ué, cai por contradição, não cai? Assiste nossos vídeos aí, meus irmãos. O arcanjo Miguel é Cristo, tá? E eu tô respondendo aí, ó. Respondi, ó, pastor Eliseu, pastor Nicodemos, pastor Elias. Bota tudo num pacote só assim, essa raça todinha aí, ó. Vamos lá, continuando, ó. Verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse:
Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ué, quem é o maior crente? Quem conhece a Bíblia também de trás para frente, de frente para trás aqui? Ele mesmo. E sabe qual é a maior astúcia dele? Pastores aí, ó, sendo seduzidos por eles mesmos, falsos pastores, outros pastores por aí afora, não fala no nome de Satanás no púlpito da igreja, que é um lugar santo. Não fale. Santo? A Bíblia não é santa, não? Hã? A Bíblia, a palavra de Deus, não é santa, não? E ele está aqui de onde aqui? Ele não está aqui, ó, de Gênesis aqui, a Apocalipse aqui? Ele não está, não? Ah, tá, não tá? E sabe por que que nós temos que falar o nome dessa porcaria? Que é para que todos que não tinham conhecimento, que ele pode enganar, seduzir e arrastar quantos mais ele puder para o fogo e enxofre que está preparado para ele, para todos aqueles que morreram enganados, seduzidos por ele, pelos filhos dele aqui nessa terra e por mais coisa que está vindo por aí afora, vendo na prática do pecado, para ele é lucro. Então, para ele só falar dentro das igrejas. Deus é amor, Deus te ama, Deus te quer dizer que você está. Olha, Deus, Deus anda contigo o tempo todo, isso, aquilo, outro. E não falar no nome dele no púlpito da igreja, no púlpito da igreja, para ele é lucro. E falar dessa porcaria 1 milhão de vezes num sermão teu, não é exaltando essa praga, não, essa porcaria que já está julgado e condenado, não. É explicando, deixando bem explicadinho assim, ó, como eu falei no vídeo passado aí, ó. Essa porcaria, ele é isso, 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 ele... Eu acho que eu falei não sei nem quantas mil vezes o nome dessa praga, sabe o quê? Dando um exemplo mesmo, sabe por quê? Porque ele é sagaz, ele é sagaz, e ele já está julgado e condenado, e para ele não está nem aí. Se não falar o nome dele, para ele é melhor ainda, para ele é melhor ainda. E aí, pastores, vocês vão fazer as vontades de Satanás? Ah, não vai mais não, espere que não. Desperta do que dormes. Vamos aqui, ó. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos da terra e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ué, mas aqui a conversa rendeu, não rendeu? Ué, porque aqui lá no princípio, quando ele já apresentou, se és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Por que que logo ali o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em um dos argumentos de vocês, né, o arcanjo Miguel não é Jesus? Porque se fosse Jesus, diria, eu te repreendo. E o arcanjo Miguel não falou, porque ele falou que o Senhor te repreenda. E bota no inverso e reverso, dá para você ver o tamanho do problema? E não, ainda ficou conversando ainda com ele. Mas vamos ver aqui. Ah, é? Não, Edinaldo, mas lá no final ele vai repreender ele. Ah, vai, vamos ver o que, que ele diz. Porque a repreensão, o juízo infamatório é fogo e enxofre que vai descer para ele quando o nosso Salvador vier buscar o povo dele e após o milênio. Aí é quando vai ser derramado fogo e enxofre. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Então Jesus lhe disse, né, ó. Então Jesus lhe ordenou, aqui, ó. Retira-te, Satanás, porque está escrito. Ué, mas ele repreendeu ele? Afuminou ele? Não, né? Por que que não afuminou ele? Tanto lá, quando ele foi lá em Judas, verso 9, guerrear com o corpo de Moisés. E aqui também não? Porque ele queria acabar o plano da salvação. Te liga nessa pedrada. Assiste aí os nossos vídeos no nosso canal que fala assim, ó, as artimanhas de Satanás para destruir o plano da salvação. Vamos lá, ó. E aqui, ó, o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou aqui, ó. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Por que que não acabou com ele aqui? Que ele veio aqui cara a cara com o nosso Eterno? Por que que o nosso Eterno não acabou com ele?
eu te repreendo, eu te afumino. Eu te afumino mesmo, te afumino e pronto, e acabou. Hã? Por que que não? Ué, aí agora você fala o quê? Que Jesus só foi tentado? Ué, mas quando ele foi lá contender com o corpo de Moisés também, foi uma tentação ali, sim ou não? Foi uma batalha, não foi? Foi uma guerra, não foi? E por que que ele não repreendeu ele lá? Hã? Por que que ele não proferiu o juízo infamatório contra ele lá? Por quê? Porque senão ia acabar o plano da salvação. E Jesus, quando foi contender com ele lá, o arcanjo Miguel, lá em Judas verso 9, Jesus ainda nem tinha vindo, porque era com o corpo de Moisés. Jesus nem tinha vindo ainda. E aqui, por que que ele não afuminou aqui? Com ele aqui, me diz? Cara a cara com Satanás aqui. Meus irmãos, sai de dentro desse movimento satânico por aí afora. Repito, todo movimento evangelho que não aceita os mandamentos do Eterno por completo, a lei do Eterno por completa, não é o evangelho eterno. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. E lembra que eu prego sem medo e sem temor e sem mimimi. Desperta tu que dormes. Eu te pergunto aqui, olha aqui para mim. Um dia, se você tirar uma noite e um dia para você descansar, vai te deixar mais rico? Vai te deixar mais pobre? Você vai morrer por causa disso?